Olha aí, pessoal, a turma ainda se pergunta por que o governo Lula não consegue equilibrar as contas. Mais um recorde desse desgoverno. Não é um recorde ainda, vai ser até o final do ano do mandato pelo andar da carruagem, mas é um resultado muito negativo, que representa o que? A despesa média por funcionário público, que voltou a crescer na era Lula, sob o governo Lula, dados de 2023. Nos 3 anos anteriores, né, ou seja, durante praticamente todo o governo Bolsonaro, esse custo caiu de forma constante. Agora, esse movimento foi revertido pelo governo Lula, né? Tá aí para quem diz que o Bolsonaro é pior, o Lula é muito melhor, um economista mais sensato, onde que Henrique Meirelles, Armínio Fraga, Pércio Arida e outros estavam com a cabeça quando fizeram L achando que o Lula seria melhor que o Bolsonaro. Olha aí a prova inequívoca, uma de várias provas, é claro, de que o governo Lula é muito mais desequilibrado em todos os aspectos. Vamos conversar sobre esse tema, analisar esse ponto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Olha o tamanho do custo do funcionalismo público, né? O governo gastou em 2023 R$ 376 mil no ano todo para cada empregado do setor público, né? Olha o custo que o funcionalismo tem para o Brasil, para os cofres públicos, né? Eu e você pagamos R$ 376 mil para cada funcionário do setor público aqui, né? O pessoal que está na ativa naturalmente, né? Então, 215 bilhões de reais ao todo para custear 572 mil funcionários, né? Uma montanha de gente, sem dúvidas, né? E aqui tem o gráfico do pessoal do Poder 360 demonstrando isso aí, né? Ao longo de alguns mandatos, desde o primeiro governo lá do Lula, né, 2008, aliás, o segundo governo do Lula, até este terceiro governo dele, você pode ver que o gasto total, todos os valores atualizados pela inflação, tá? Para deixar a comparação justa. O gasto total subiu de forma constante, praticamente constante no governo PT, nos governos petistas, com destaque especial para o governo Lula, o governo Lula 2.0. Por isso que eu acho que vai crescer muito ainda nesse governo Lula que está aqui, ó, 215 bilhões. Então você pode ver que o valor hoje ainda não é tão alto quanto o valor lá atrás, aqui, ó, na época que o Lula entregou o mandato para Dilma, que era 220 bilhões, valores corrigidos, atualizados, né? Mas é um valor que subiu consideravelmente e veja que o Lula é mestre nessa arte. E esse gasto continuou subindo até durante o governo Temer, quando começou a cair levemente aqui, e caiu muito, mas caiu muito na era Bolsonaro, de uma forma que não havia sido vista até então, né? Aliás, nunca caiu, se a gente considerar que teve essa leve, tênue queda no governo Temer, mas nunca caiu nessa, pelo menos nessa janela, nessa série histórica aqui, né? Estamos falando de um gasto, uma redução aqui de 10% de todo o custo do funcionalismo público em apenas aqui 2019, não, mas nos anos seguintes, sim, 20, 21 e 22. Então, em 3 anos, reduzir 10% realmente é muita coisa. E esse custo aqui total foi reduzido porque essa faixa aqui de baixo, que é o número dos funcionários públicos, também caiu. Então veja aqui como esse número só fez crescer ano após ano, aqui na era Lula, depois na era Dilma Rousseff também crescendo de forma constante, até aqui chegar em meados do governo do Michel Temer, quando começou a cair e caiu brutalmente no governo Bolsonaro. Olha o tanto que caiu, chegou a 565 mil funcionários, que é uma redução aqui, estamos falando de 70 mil funcionários a menos que no máximo, né, no período máximo. Então aqui é uma redução superior a 10%, aí estamos falando de 15% mais ou menos no número de funcionários, né? Quase revertendo o cenário para o patamar lá da época do Lula ainda, do Lula 2.0. Olha o número de cargos que foram cortados na era Bolsonaro. O Lula reverteu isso aqui primeiro com aumento de número de funcionários públicos, mas não foi tão alto, né? 7 mil funcionários. Na época antiga dele, ele aumentava isso aqui na ordem de 18
até 17, 18 mil funcionários por ano, não está naquele ímpeto ainda, mas o custo por funcionário aumentou mais do que isso. Inclusive, a gente vê isso no gráfico anterior, porque valores atualizados, tá? Valores atualizados, você pode ver que houve uma queda considerável aqui na era Bolsonaro, né? Também houve uma queda aqui na época da crise econômica, mas o Lula já reverteu parcialmente isso e é o maior valor desde mais ou menos aqui o período do Michel Temer, né? Então, o custo por funcionário público aumentou muito no governo Lula e, olha, vai aumentar mais aqui em 2024, provavelmente, porque até setembro o governo já gastou 256 mil reais, né? Falta aqui 120 mil para ele chegar no mesmo patamar do ano passado, né? Lembrando que tem 13º para entrar nessa conta aqui ainda, então o salto em novembro e dezembro vai ser substancial, sem dúvidas, né? E aqui esse custeio, obviamente, não suponho, né, que não é só salário, tem custo ali também com verbas, né, diversas que o governo paga ali, tributos, imposto em INSS, suponho que o governo pague também contribuição previdenciária, né? Não sou especialista nisso. Mas aqui, de 2022, na época do Bolsonaro, para 2023, o gasto individual subiu R$ 4.500. R$ 4.500 a mais de gasto. É impressionante, isso dá praticamente, né, considerando os números de 2023, 1.300 vezes 4.000 e 5.200, né? 3 salários mínimos e meio de 2023 só de gasto extra com funcionalismo público para cada funcionário no governo Lula. Não tem como equilibrar as contas desse jeito, né? Realmente não tem como. O cara aumentou o número de funcionários. É claro que ele vai gastar mais. É claro que o custo vai ser maior, não tem para onde correr. Se a ideia é equilibrar contas, tem que continuar cortando gastos, que foi o que o Bolsonaro fez, cortando o número de funcionários, para chegar num patamar mais aceitável. Ah, mas não dá para você demitir esses funcionários todos aqui. Beleza, mas você não tem que contratar também, né? Primeiro de tudo, se contratou já está errado. E segundo, que é a artimanha, né? A estratégia do Paulo Guedes, ele falou isso claramente, por mais cruel que ela possa parecer, é o seguinte: você quer reduzir o número de funcionários públicos no longo prazo e você não pode demitir porque eles têm estabilidade, é só você não fazer novos concursos. É simples, porque os funcionários que estão em atividade hoje vão se aposentar em algum momento no futuro e essa vaga deixada por eles não vai ser preenchida por outro novo funcionário porque não tem novos concursos. Então você naturalmente reduz esse número. E como tem funcionário aposentando todo ano você vai ter uma redução no número de funcionários públicos. É algo simples. Ah, mas tem aposentadoria, né? Tem até, inclusive, aqui, né, o custo com os aposentados. Beleza. Aí vem a parte cruel da história. Aposentado morre algum dia, né? Então, quando o cara se aposenta, ele sai do serviço público, vai para o pensionista, se transforma em um pensionista, a vaga dele não é preenchida e quando algum aposentado aqui morre, aí sim essa vaga aberta efetivamente passa a representar uma queda substancial nos gastos do governo. É uma questão de tempo fazendo as coisas da forma certa, né? Também no governo Lula houve um aumento aqui do custo por cada funcionário aposentado, sendo que o número de funcionários aposentados caiu. Como que é possível isso? Desgoverno Lula, né? Conseguiu gastar 5 bilhões a mais que o governo Bolsonaro com valorização real do salário mínimo, muito provavelmente. É isso que explica esse cenário aqui e um gasto, né, consideravelmente maior aqui do que na época do Bolsonaro, que conseguiu fazer esse custo cair sensivelmente a níveis lá do primeiro governo do Lula ainda, né? O mesmo se diz aqui a respeito de pensão por morte, mas aqui depende muito mais da morte, mesmo de quantas pessoas vão morrer, do que exatamente da gestão desses recursos, porque a falta de qualidade de gestão do governo Lula a gente conhece muito bem. E aqui a gente tem a comparação da geração de funcionários, o saldo de funcionários de cada governo. E o Bolsonaro foi o terceiro que mais cortou, né? Eu ia falar o que menos contratou, não, ele cortou vagas realmente, né? E está em terceiro lugar aqui por quê? O Collor foi uma situação diferenciada, em 2 anos foram quase 92 mil funcionários, né? Deve ter
tido condições para isso na época. E o Fernando Henrique Cardoso I, né, estava também num período de transição interessante. Você pode ver que o Fernando Henrique Cardoso II cortou muito menos cargos do que isso aí. Bolsonaro foram 65 mil funcionários a menos, né, em milhares de funcionários, 65.700, até o Vampirão conseguiu cortar alguma coisa, mas todos os governos petistas e só os governos petistas aumentaram o funcionalismo público, sendo que o Lula é campeão nessa matéria. Lula 3 está chegando aí, meu amigo, já foram 10.500 funcionários, já ultrapassou a Dilma 2, que foi um mandato menor, naturalmente, mas está vindo com todo o gás. Esse final de governo dele aí, sem dúvidas, vai ser direcionado para o aumento do funcionalismo público para dar aquela melhorada para 2026, né, para as eleições. Mas realmente é algo previsível, o governo Lula é incompetente, é um governo perdulário, gastador e que não está nem aí para as contas públicas. Isso aqui, mais do que qualquer outra coisa, nos prova essa realidade inquestionável. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.